Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, dia 28 de junho, mês aí já na finaleira, já estamos terminando, voou esse mês de junho, hein? E aqui a gente já tem uma mensagem aqui no nosso chat da Ana Tombini, que é quase uma sócia aqui do Notícias Agrícolas, aqui do Bom Dia Agronegócio, que está sempre com a gente, falando assim: bom dia, Carlinha, sextou, só quero notícias ótimas do agro. As ruins deixa para segunda-feira. Primeira notícia ruim, Ana. Não é a Carlinha que está aqui, a Carlinha está lá em São Paulo cobrindo o GAF, que é um grande evento da cultura do agronegócio. Segunda-feira a Carlinha está de volta. Então, primeira notícia ruim que eu tenho para você é que hoje sou eu, Letícia Guimarães, que estou aqui na frente da tela. Geralmente eu estou aqui nos bastidores conversando com vocês no chat, mas espero que vocês não considerem como uma notícia ruim. É só uma substituição rápida. Segunda-feira a Carlinha está de volta aqui com a gente para trazer as notícias para vocês, tá certo? Também, ó, o Jonathan Freitas também está sempre com a gente aqui. Tá cheio de sócio aqui no Bom Dia Agronegócio. E a gente vai começando, né, como sempre, falando dos nossos destaques do dia. A gente vai falar da colheita na Argentina, segundo os dados da Bolsa de Rosário. A gente já tem um avanço muito importante na colheita da Argentina, principalmente na soja. Também falando de Argentina, outra notícia importante é greve dos trabalhadores na área de processamento de soja, descaroçadores de algodão. A gente vai detalhar esse assunto também. A gente vai falar também a respeito da reunião da Câmara Temática da Agricultura no Rio Grande do Sul, que pela primeira vez, depois daquela tragédia, né, daquelas enchentes terríveis que se abateram sobre o estado, se reuniram para ouvir as demandas do setor e a gente vai trazer esses detalhes para vocês. Vamos falar também sobre a questão do preço do leite pago ao produtor, referente ao leite captado em maio. Mais um mês de alta no preço do leite, mas também aguardem que a gente vai ter mais detalhes para vocês. E Suinocultura Independente, que é um trabalho exclusivo aqui do Notícias Agrícolas, que a gente traz sempre a rodada da Suinocultura Independente, que acontece todas as tardes de quinta-feira, mas então a gente traz para vocês os dados nesta sexta. Mas, sem mais delongas, a gente começa então esse nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as notícias que vão aqui trazer um norte para o seu dia e para os seus negócios. Iniciando a nossa rodada de preços, a gente começa então aqui com os negócios na Bolsa de Chicago, que já estão rodando. A soja, portanto, ela sobe 0,51%, custando 11 dólares e 41 cents por bushel. A gente tem também o milho subindo 0,33%, com preço de 4 dólares e 24 cents. O trigo também em Chicago sobe 0,86%, valendo 5 dólares e 85 cents. E aí agora quando a gente olha para soft commodities em Nova York, vamos trazer aqui então, ó, preço do algodão subindo 0,89%, valendo 7 dólares e 45 cents. O açúcar também subindo 0,25%, valendo 2 dólares e 0,1 cento por libra peso. E o café tem uma leve queda de 1,64%, valendo 22,45 por libra peso. Essas são as informações que a gente tem no momento. E aí, quando a gente passa para as outras commodities, né, para o petróleo, por exemplo, gás natural, ouro e prata, a gente vai aqui para outra telinha. A gente vai falar então sobre aqui, ó, o petróleo WTI. A gente tem então trabalhando em campo positivo o petróleo WTI e o Brent também. A gente tem uma alta de 0,69 aqui para o WTI, perdão, gente, valendo 82 dólares e 44 centavos. Cents. O Brent também aumentando aqui 0,57%, valendo 85,83 por barril. A gente tem o gás natural também trabalhando em campo positivo, com uma tímida alta de 0,049%. O ouro, ele sobe 9,55 pontos. E aqui também a prata e o cobre também sobem, também trabalham em campo positivo. Então a gente vê as commodities metálicas e também as demais commodities que estão diretamente ligadas ao setor do agronegócio, gás natural e petróleo, também trabalhando em campo positivo, tá certo? E
A gente sempre fala que sempre traz as perspectivas da Bolsa de Dalian na China, e essas perspectivas são sempre trazidas pela Agrinvest Commodities, mas dessa vez o Eduardo Vanin, da Agrinvest, ele traz a seguinte notícia para a gente, que ele está retornando de uma viagem do Rio Grande do Sul. Então, em relação aos mercados da Ásia, a gente não tem os comentários hoje, mas vamos ficar esperto que hoje tem relatório do USDA e a gente vai comentar sobre isso hoje com outro especialista nesse mercado. São relatórios, então, de intenção de plantio e de estoques trimestrais, e a Agrinvest também traz uma live ao 12h55, exatamente, horário de Brasília, já que esses relatórios eles saem às 13 horas, horário de Brasília. Então, fiquem ligados. E aqui no Notícias Agrícolas você também confere todos esses dados já traduzidos nas unidades de medidas brasileiras. Vamos lembrar, né, que nos Estados Unidos eles falam em bushels, em acres, mas aqui a gente traz tudo traduzidinho para vocês. Lógico, né, a informação tem que chegar ali de forma palpável a toda a nossa audiência, tá certo? E aí a gente segue então com os nossos destaques, as nossas notícias do dia. E a gente começa falando, então, já que a gente já estava falando do mercado de grãos, estamos falando de USDA, estamos falando, né, dessas perspectivas, mas vamos falar da vizinhança aqui, vamos falar da Argentina. Segundo a Bolsa de Cereais, a Bolsa que traz alguns dados para a gente, então, a respeito do andamento das colheitas de grãos lá na Argentina, a colheita de soja atingiu 99,7% das áreas lá no país vizinho, e o milho atingiu 54,9%. Então, vejam só, esse índice de 99,7% da área já colhida na Argentina, essa área de soja, ela é um avanço de 1,3% na semana, informou então a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, né? Esse informativo sai sempre às quintas-feiras. O rendimento médio nacional está em 2.990 quilos por hectare. A estimativa da produção ela está mantida, então, em 50,5 milhões de toneladas lá na Argentina. Isso a gente falando da soja. Quando a gente olha para o milho, a Argentina, então, alcançou 54,9% das áreas colhidas, e é um avanço um pouquinho maior do que a gente viu na soja ao longo da semana, nesse ritmo de colheita. É um avanço de 5,6 pontos percentuais diante da semana anterior, e o rendimento médio nacional está estimado, então, em 6.930 quilos por hectare, e essa estimativa também de produção ela está mantida em 46,5 milhões de toneladas para o milho na Argentina. E para complementar, a Bolsa de Cereais lá de Buenos Aires, ela ainda traz a informação a respeito do plantio do trigo da safra 2024-25, que no país avançou 15,5% na última semana e atingiu 81% da área plantada, e isso na área prevista, então, que era de 6,3 milhões de hectares, perdão. Na comparação com o período do ano passado, né, para a gente ter uma noção de como que está esse avanço no plantio, os trabalhos estão 9% adiantados, então o plantio do trigo andando mais rapidamente lá na Argentina. E a gente segue falando da Argentina com o nosso segundo destaque de notícias, que é uma coisa que a gente precisa ver ainda como que vai ser o impacto disso, tanto para o mercado argentino de grãos e como que isso vai resvalar, então, nos demais mercados, já que a Argentina é um grande player no mercado de soja. Então, a gente traz aqui as informações. Eu estou aqui com o jornal Clarín aberto aqui na tela para trazer para vocês as informações de que as exportações do campo elas foram paralisadas devido à greve surpresa do sindicato, então, devido às leis trabalhistas que estão sendo votadas lá na Argentina. Então, vejam só, desde o meio-dia de ontem, todas as oleaginosas do país elas estão paralisadas por tempo indeterminado, à medida que a contundente Federação dos Trabalhadores do Complexo Industrial de Oleaginosas, Descaroçadores de Algodão, Plantas e Afins da República da Argentina estão rejeitando a lei de bases que está sendo votada na Câmara dos Deputados. Então, o que se diz a respeito dessas informações, né? O que os sindicalistas, né, trazem, né, e os trabalhadores de lá?
abre aspas, não podemos deixar passar uma reforma trabalhista que nos trará muitos danos. E aí ele complementa, né, esse dirigente do sindicato, não vamos apenas resistir, mas vamos sair e lutar. O protesto do sindicato, ele rejeita o pacote fiscal que inclui reposição do imposto de renda e essa reforma trabalhista ela atinge principalmente os trabalhadores dos portos da Grande Rosário, onde são escoados simplesmente cerca de 80% do total das exportações agrícolas do país. Então, olha o tamanho desse imbróglio, né? Então, a gente também segue acompanhando por aqui. E aí a gente vai complementando com as informações do sindicato, então, desses trabalhadores. Nossa organização sindical reafirma o profundo repúdio à lei ônibus, né, que a gente ouve bastante falar, que é uma lei que está sendo implantada, então, pelo novo governo de Javier Milei, recém-eleito lá na Argentina, que tomou posse, também denominada Lei de Bases, né, pelo governo nacional, que inclui, entre outras medidas negativas, uma reforma trabalhista regressiva e o leilão de bens públicos com privatizações e entrega de recursos comuns do povo argentino, juntamente com o pacote fiscal que inclui enormes benefícios para os mais ricos e a reposição do imposto sobre o salário, erroneamente chamado de lucros para os trabalhadores, que tal como lá estiver estabelecido, atingirá principalmente todos os produtores, então, de oleaginosas e também descaroçadores de algodão, segundo, então, essa afirmação do dirigente do sindicato, então, de processadores de soja e descaroçadores de algodão e de outras plantas que trabalham lá na área portuária, então, de Rosário. A Câmara da Indústria e de Petróleo da Argentina e o Centro Exportador de Cereais rejeitaram essa medida dos produtores, né? E dizem o seguinte, que diante dessa greve, né, dessa paralisação imprevista e da legalidade duvidosa dos sindicatos e da maioria dos terminais portuários, consideram que essa medida é absolutamente alheia à indústria e que tem conotações políticas. Isso segundo, então, esses órgãos que são do governo, né, que é a Câmara da Indústria do Petróleo e República Argentina e também o Centro Exportador de Cereais. Então, nesse sentido, né, essas câmaras elas sustentam que a posição dos sindicatos ela deve ser expressa na Câmara dos Deputados em relação à lei tributária e de bases. Então, eles dizem que é algo natural da democracia e não com medidas intempestivas que afetem as empresas e a economia e as exportações do país, que pagam salário muito dignos, segundo essas câmaras, que as questões se resolvem. Então, precisa então ter um diálogo, né? E recentemente o sindicato ele já havia anunciado uma greve quando essa lei de bases tinha sido discutida no Senado argentino, né? E naquela ocasião o governo emitiu uma conciliação obrigatória por 15 dias e essa medida ocorre no momento em que as exportações agrícolas lá na Argentina, gente, estão no pico. Até agora, as empresas agrícolas, liquidaram mais de 9 mil milhões de dólares e espera que se entre, então, que entrem cerca de 27 milhões de dólares, então, nas exportações argentinas. A gente segue acompanhando, obviamente, essa situação, porque, claro, né, a Argentina é um dos dois maiores exportadores de óleo de soja, de farelo de soja, então é extremamente importante que a gente acompanhe essa greve dos processadores da oleaginosa e a gente, claro, aqui no Notícias Agrícolas, você segue acompanhando todos esses desdobramentos, tá certo? E aí a gente passa então para o nosso segundo destaque da manhã de hoje, que é a reunião da Câmara Temática da Agricultura do Rio Grande do Sul, que se reuniu pela primeira vez para ouvir as demandas do setor. Vamos lembrar que a gente ainda observa e ainda contabiliza não só o setor da agricultura, mas todo o estado do Rio Grande do Sul ainda contabiliza os danos gerados pelas enchentes terríveis, aquelas chuvas absurdas que caíram sobre o estado, né? E praticamente todo o estado, todos os municípios foram afetados de maneira menor ou mais catastrófica. E a gente segue acompanhando como que isso está acontecendo, como que o governo do estado, como que os municípios estão lidando com isso, como que o governo federal está lidando com as ajudas em relação a repasses, em relação a questões de moradia, em relação à questão do agronegócio. Lembrando que o Rio Grande do Sul
é um imenso, é um expoente produtor de produtos do agronegócio brasileiro. E a gente tem a seguinte informação que parte do governo do Rio Grande do Sul, que a primeira reunião da Câmara Temática da Agricultura do Conselho do Plano do Rio Grande foi realizada na quinta-feira, ontem à tarde, com o intuito de ouvir e organizar as demandas dos setores produtivos, bem como promover a discussão do tema e o encaminhamento dos órgãos competentes. Um canal de comunicação será estabelecido para troca de informações de forma permanente, com representantes, inclusive, do setor do Poder Executivo. O encontro ele contou com a participação do vice-governador Gabriel Souza e também de líderes do eixo da agricultura, que são titulares da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, lá do Rio Grande do Sul. E também representantes de organizações que são ligadas ao setor do agronegócio gaúcho. Então, abre aspas para o vice-governador, ele disse o seguinte: precisamos ter condições de retomar a economia do Rio Grande do Sul e as câmaras temáticas do Conselho do Plano do Rio Grande são espaços mais do que adequados para aprofundar e entender as demandas de cada setor, bem como monitorar projetos e prazos. E o secretário executivo, Paulo Salerno, apresentou o fluxo de trabalho do Conselho e destacou a importância da participação de representantes dos setores. E ele diz o seguinte: este modelo de governança prevê a contribuição de todos para que possamos trabalhar em conjunto e garantirmos encaminhamentos mais efetivos e as principais necessidades de cada área. E aí a gente entra na parte de quais são as demandas desse setor, né? Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul ele tem uma bacia leiteira extremamente importante, tem produção de proteína animal, suínos e aves também extremamente importante e produção de grãos, né? Ou seja, como eu disse, é um expoente na produção do agronegócio brasileiro e tem muita gente que ficou ali totalmente desamparada, né? E perdeu muita coisa, perderam estruturas, perderam animais e a gente precisa acompanhar como essa recomposição vai ser feita, como essa realocação, inclusive, de pessoas que estavam em áreas que foram totalmente destruídas e que talvez não possam ser ali recolocadas no mesmo local, como isso vai ser feito. E aí, então, a gente entra na parte das demandas. Entre as principais demandas e desafios citados pelos porta-vozes das entidades estão os impactos no solo. E eu trago uma lembrança, inclusive, para vocês, de um evento que eu participei, que eu conversei com uma pesquisadora da Embrapa Territorial, que ela disse que um dos principais problemas e um dos principais gargalos, né, nessa reconstituição do agro no Rio Grande do Sul vai ser em locais em que a chuva e a enxurrada foi tão intensa, foi tão forte, que deixou rochas expostas, que camadas de solo que demoram centenas de anos para se formar foram completamente levadas pelas águas. Então, nesses locais especificamente, principalmente perto ali dos rios, né, que foram ali que tiveram a sua altitude, né, e a sua correnteza muito elevados por causa do excesso das águas, acabaram ali deixando essas rochas expostas, né, praticamente ali sem solo. Então, só lembrar, Lucila, eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome correto dela nesse momento, mas tá no site Notícias Agrícolas para vocês acompanharem essa entrevista que é bastante interessante. Então, seguindo aqui, ó. Os impactos no solo é um dos mais importantes aqui, uma das mais importantes demandas trazidas pelo setor. A cadeia leiteira, a cadeia de grãos, a cadeia logística e de produtos e insumos e também o acesso ao crédito rural. Isso também é um gargalo muito importante e que vem sendo citado por várias fontes em que a gente entrevista aqui no Notícias Agrícolas, seja nos momentos do Realidades da Safra ou em outras situações. O acesso ao crédito já vem sendo dificultado no Rio Grande do Sul desde alguns anos em que houve secas severas e que produtores perderam praticamente toda a sua produção e tiveram que recorrer então a financiamentos e a empréstimos, e isso foi se tornando cada vez mais difícil. E agora, com essa catástrofe, que obviamente os produtores vão precisar de um volume de crédito e de um acesso mais facilitado, um volume muito maior e um acesso mais facilitado, isso também é um gargalo e que está sendo aqui trazido então junto ao governo do Rio Grande do Sul. Também foi pontuada a necessidade de crédito e anistia de dívidas via governo federal. Um grupo de mensagens também vai ser criado para repasse de orientações, calendário das próximas reuniões e outras informações
referentes ao tema. Tem outras também ações que estão sendo detalhadas em relação à Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, que vêm sendo tomadas, desde o início de maio, né? Lembrando que essas chuvas começaram no finalzinho de abril e se estenderam, então, e a gente vem vendo esses impactos até este presente momento. Agora a nossa chavinha vira e a gente passa a falar sobre o mercado do leite e informações que partem do CPEA. O leite captado em maio, né, o preço pago pelo leite captado no mês de maio subiu novamente, lembrando que a gente está num período de entre safra, normalmente esses preços eles costumam subir, mas é o 7º mês consecutivo de alta no preço do leite pago ao produtor, segundo o CPEA. Vamos lembrar que se a gente colocar então em perspectiva, né, que são 7 meses seguidos, então esse preço do leite ele está subindo desde a época da safra, ou seja, já tem uma captação menor acontecendo desde o período em que a captação deveria ser maior. Então vamos destrinchar isso aqui juntos, né? Vamos trazer essas informações aqui para vocês. O preço do leite captado em maio subiu pelo 7º mês consecutivo, segundo o CPEA, e registrou uma elevação de 9,8% frente então ao leite captado em abril, chegando ao preço médio. Lembrar, preço médio, né? A gente está ali falando então do CPEA fazendo uma conta, trazendo os preços de várias bacias leiteiras Brasil afora e formando então essa média de preço de R$ 2,71 por litro. Então, desde janeiro, o valor do leite pago ao produtor ele acumula um avanço real de 30,4%, valores deflacionados pelo IPCA de maio. Ainda assim, o preço médio de maio ele ficou 4,82% abaixo do que foi registrado no mesmo mês do ano passado. O movimento de alta, segundo o CPEA, ele se explica pela redução na produção do campo. O índice de captação leiteira do CPEA, ele registrou uma pequena reação de 0,14%, ou seja, um pinguinho de leite, vamos dizer assim, né? Na virada de abril para maio, mas acumula uma baixa na parcial desse ano, ou seja, desde janeiro, uma baixa na captação de leite de 7,7%. Então, além dos investimentos menores para dentro da porteira desde 2023, né, vamos lembrar que a gente teve ali uma crise no setor leiteiro, que os produtores de leite ainda tentam se recuperar dessa situação que foi muito grave. Essa descapitalização fez muita gente, inclusive, sair da atividade, e a gente vem trazendo essas informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas há meses, né? Então, essa falta de investimento e o avanço da entre-safra no Sudeste e no Centro-Oeste e o atraso também da safra no Sul do país limitaram, então, a oferta do leite cru. Consequentemente, a disputa entre os laticínios e cooperativas por fornecedores para garantir esse abastecimento da matéria-prima sustentou a valorização do leite. Vale lembrar também, ressaltando, que os impactos negativos das enchentes no Rio Grande do Sul, como a gente estava falando agora há pouco, sobre a produção de lácteos gaúcha e o aumento pontual na demanda devido aos donativos no estado também criaram uma certa especulação, elevando as incertezas e dificultando o dimensionamento desse mercado no mês de maio. A alta do preço do leite no campo levou também ao aumento nas cotações nos derivados lácteos, e a pesquisa do CPEA ela traz, em parceria com a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, mostrando que a negociação entre as indústrias e os canais de distribuição paulistas, as médias de preço do leite UHT, mussarela, leite em pó fracionado, subiram respectivamente, então, o UHT 5,1%, a mussarela 5,9%, o leite em pó fracionado 4,5% em maio. E aí, no entanto, o repasse dessa valorização da matéria-prima para os derivados ocorreu em intensidade menor do que a variação observada no campo, já que o consumo não se fortaleceu como o esperado. Então, a gente vê a cadeia repassando de forma diferenciada, né, de um ponto a outro. Em junho, os preços dos lácteos avançam até a segunda quinzena do mês, o que deve manter a média mensal ainda em alta frente ao mês anterior, ou seja, a gente deve prever ainda mais uma alta no pagamento desse mês de junho. Porém, nas 2 últimas semanas
a gente vê as cotações retomando a um patamar ali um pouquinho mais enfraquecido. E é claro, é uma pressão exercida ali de final de mês, é uma pressão exercida também pelos canais de distribuição, que óbvio, né, que a gente está ali na gôndola, na ponta final consumidora. Então, a gente vê essa questão dos derivados também, as importações continuam sendo um fator de incerteza para o mercado. Lembre também que a gente vem falando das importações de leite há algum tempo e isso causou uma crise muito grande no setor lácteo. Isso a gente também traz para vocês no Notícias Agrícolas há algum tempo, que as importações recordes de leite, elas derrubaram os preços aqui no mercado interno, causaram então uma enxurrada de crise, literalmente, aqui no país, e essas importações acabam sendo um fator de incerteza no mercado, e os dados da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior aqui do Brasil, elas mostram que em maio as compras externas elas caíram 23,6%, totalizando 150 milhões de litros em equivalente leite, que é uma queda de 28% frente a maio do ano passado. Mas ainda assim é mais do que o dobro registrado em cima de maio de 2022. E de janeiro a maio desse ano, o volume de leite importado somou 923 milhões de litros equivalente leite. Isso significa 5,1% a mais do que os primeiros 5 meses do ano passado. E para finalizar, a gente fala sobre suinocultura independente, que é um trabalho exclusivo aqui do Notícias Agrícolas. A gente lembra que às quintas-feiras, as principais bolsas de suínos que comercializam os animais no mercado independente, ou seja, né, que não estão ali ligados a integradoras ou cooperativas, né, os suinocultores que vendem ali e que trabalham, né, por conta própria, a gente faz essa rodada de preços e mesmo chegando no final do mês, quando geralmente as vendas tendem a esfriar um pouquinho, a gente vê altas registradas nos preços. Lembra que ontem eu falei com vocês aqui com informações do CPEA que o mês de junho deve encerrar como sendo o segundo mês de alta para o mercado de suínos? E é isso que a gente está vendo aqui para a suinocultura independente. Então, o que a gente traz aqui de informações para vocês? Em São Paulo, o mercado teve alta, saiu de R$ 7,36 o quilo vivo registrado na semana passada para agora R$ 7,47 o quilo vivo. E a informação do Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a APCS, ele diz o seguinte, e isso é comum entre as demais lideranças do mercado de suínos, principalmente independente. O motivo é o mercado demandando lotes de animais vivos, apesar da disputa pelo mercado de suínos abatidos entre os frigoríficos, mercado atacadista e varejista está acontecendo, né? Nesse momento, a oferta de animais vivos ela é reduzida, em contrapartida, as exportações vão bem. Lembre-se que também eu trouxe essas informações, né, que a gente está exportando em bons volumes, apesar da receita não estar tão boa assim. Os preços no mercado externo eles já são um pouquinho maiores que no mercado interno e isso demonstra que os preços nos estados do sul, segundo Ferreira, eles devem ter preços nominais acima da região sudeste em breve. Ou seja, o que está imperando nesse momento é a famosa lei da oferta e da demanda. A gente tem uma demanda aquecida, mas a oferta de lotes de animais vivos prontos para abate não é tão grande assim, ou seja, existe esse descompasso, o preço sobe. Minas Gerais, apenas que ficou ali com o preço sustentado, passou o mês de junho inteiro sustentando o preço de R$ 7,30 o quilo vivo. Santa Catarina, que é o principal produtor e o principal exportador de carne suína aqui no Brasil, o preço também subiu, saiu de R$ 6,75 o quilo vivo, passando para R$ 7,00 o quilo vivo. E segundo Losivânio de Lorenzi, que é presidente da ACCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, ele diz que há uma boa procura e ele acredita que as demais indústrias também devam subir os preços, então, pagos aos seus integrados nas próximas semanas. E no estado do Paraná, entre os dias 20 e 26, né, houve uma média, então, segundo o LAPESUI, que é o Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultura da Universidade Federal do Paraná, o UFPR, houve um aumento de 1,97% durante esse período, então, do dia 20 ao dia 26, encerrando, portanto, com uma alta com um preço médio, de R$ 6,73
o quilo vivo. Então é esse cenário que a gente tem, mesmo sendo o final de mês, a gente vê esse avanço nos preços, principalmente na suinocultura independente, e isso é importante porque lembre-se que também a suinocultura independente passou há algum tempo por uma crise muito importante em que os preços de venda do suíno estavam em baixa e os custos de produção, principalmente com soja e também o milho, que são a base da ração para esses animais, estavam disparados. Então é importante que pouco a pouco esses preços venham se recompondo para que esse pessoal da suinocultura independente também venha fazendo a sua recomposição de caixa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Bom Dia Agronegócio. 25 de junho de 2024, final da safrinha milho. Aquele milho lá em cima, tá para colher. Se der 30 sacos por hectare é muito. Esse verde é o último plantado na região aqui de Orizona, São Jorge. Tá verdão, mas os grãos são ralo dentro da espiga. Essa aveia aqui já tá plantada há muitos dias, era para estar meio metro de altura, nem perfilhou direito. Esse milho aqui foi colhido. Pela palhada tá bonito. Deu 50 sacos por hectare, né? 120, 130 sacos por alqueire. Aquele outro ali 10 dias após o plantio, também vai ser nessa situação para menos. Então a metade das lavouras aqui na região é em torno aí de 50, 60 sacos por hectare. Quanto que era esperado aí é em torno de 100 a 120. Nessa sexta-feira, dia 28 de junho, a gente tem duas informações, dois relatórios bastante importantes que partem do USDA, ou USDA, como queiram chamar,
né, que são os relatórios de estoques trimestrais e os relatórios de intenção de plantio. São dois relatórios bastante importantes e, claro, né, que também acabam, de certa forma, resvalando aqui no mercado de grãos brasileiros, mas a gente fala com quem entende do assunto no nosso quadro de entrevistas e a gente chama, então, o Aaron Edwards. Vamos lá conversar com ele, portanto, no nosso quadro de entrevistas. Aaron Edwards, portanto, do Sistema Manancial Consultoria. Aaron, bom dia, seja muito bem-vindo, falando diretamente de Boca Raton, nos Estados Unidos, Aaron. Sim, eu moro em Boca, eu estou em viagem, na realidade cheguei em solo brasileiro hoje, vou estar fazendo algumas palestras no Paraná semana que vem, então estou em viagem, mas é um dos maiores relatórios do ano, então o mercado não para, a gente não pode parar também. Opa, tá em terras tupiniquins, então, tá aqui tá mais perto da gente do que a Exatamente, gente exatamente, imaginava. Aaron, matando a saudade do Brasil. Gente, vocês estão vendo, vocês já conhecem o Aaron Figurinha Carimbada, mas estão vendo que o português dele é muito melhor do que muita gente que mora no Brasil, muito melhor do que eu, porque o Aaron, ele é uma figura brasileira também, ele é americano, mas é um americano muito brasileiro, né, Aaron? Coração brasileiro, gosto muito do Brasil. E em relação ao relatório, esse relatório do fim de junho é um dos maiores relatórios do ano e quase sempre acompanhado de volatilidade, ou pelo menos a possibilidade de volatilidade. E a gente já tem visto um mercado muito pesado em antecipação a hoje. Vamos esperar para ver os números publicados para começar a próxima rodada de negociação climática e tal a partir da semana que vem. Mas o relatório de hoje é muito importante, muito crítico. Muitos anos direciona o mercado para a segunda parte do verão norte-americano, julho, agosto. Então, é algo para marcar de perto. Então vamos lembrar, você que nos assiste aqui pelo Bom Dia Agronegócio, esses relatórios do USDA, eles saem a 1h horário de Brasília, então logo em seguida vocês já conseguem conferir aqui no Notícias Agrícolas esses dados já traduzidos para as unidades de medidas que a gente está acostumado aqui no Brasil, porque o relatório ele sai com algumas unidades de medidas um pouquinho diferentes, então fique ligado também no Notícias Agrícolas. E Aaron, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, vamos por partes, né? São dois relatórios, um é o de estoques trimestrais e o outro, então, é o de intenção de plantio. Quando a gente fala nos estoques trimestrais, né, a gente já estava trazendo um relatório ali do final do mês de março, né, de estoques ali maiores, então, desde há 15 anos, né, que não se via estoques tão grandes do produtor segurando os grãos nas propriedades. O que a gente deve ver nessa revisão agora do mês de junho, como que isso também deve resvalar não só no mercado brasileiro, mas globalmente quando a gente fala dos estoques? A, a opinião do mercado é que a gente vai ter estoques grandes, bem maiores do que o ano passado. Os estoques norte-americanos não estão caindo, tem muita soja, muito milho em mão de produtor. Talvez seja verdade, mas tem que entender também que o produtor que está segurando o inventário até então, ele é um produtor nos Estados Unidos muito bem capitalizado, muito tranquilo. Não quer dizer que ele não vai segurar estoques, mas ou que ele não vai vender, mas até que ponto que ele vai segurar? Ele pode segurar mais 1 ou 2 meses. Às vezes o mercado dá uma reagida em julho ou agosto. Então, ao preço atual, se tem grandes estoques, o pessoal de baixa fala, não, eles estão quebrando a cara, tinha que vender logo, eles vão vender nas baixas da safra. O pessoal que quer um pouco mais de alta, né, a leitura um pouco mais de alta, está falando o mercado vai ter que recuperar pelo menos um pouco para tirar esse grão da mão do produtor brasileiro. Mesmo que tenha mais estoques, você ainda precisa que esses estoques trocam de mãos. Então, essa que é a queda de braço em relação a estoques aqui, falando da safra passada. Aí a área afeta a expectativa da safra que está chegando, né? O que está não que está no armazém, mas o que está no campo. E aí que por isso que essa dobradinha de números é tão importante, porque é uma das últimas leituras de estoques da safra passada, que de peso antes da próxima que já começa a envolver a safra, e também traz atualização diária depois do plantio. E Aaron, quando a gente fala a respeito do relatório de intenção de plantio, vamos lembrar também da questão do clima, né? A gente tinha aí um cenário climático
que no último final de semana mudou. Em Iowa, se não me engano, tiveram chuvas bem intensas por lá. Provavelmente isso não vai vir descrito no relatório. Não, há excesso de... as condições da lavoura são monitoradas semanalmente até segunda-feira. Então, excesso de chuva, clima, todas essas notícias, nós temos atualizações semanais disso, mas qualquer ajuste abandono de área, né, quebra de área, qualquer ajuste à área dessa última semana, ou notícias recentes, nós não vamos ter. E, historicamente, se a gente olhar, por exemplo, para a soja, historicamente, o mais normal, o mais comum é um aumento de área entre março e junho. Não sei se vai dar para plantar, eu consegui plantar. Mas em 3 dos últimos 5 anos, que coincidiram com preços fortes e todo esse cenário, nós tivemos uma redução drástica da área de soja, e é muito difícil falar opinião, mas eu andei em 7 estados, 60% da área de soja, e olha, eu vi muita soja, mas eu vi muito milho, e eu tenho minhas dúvidas se vai ter tudo isso de soja, isso é opinião pessoal, não estou falando média de mercado, dados, estou falando opinião. Eu tenho minhas dúvidas se a área de soja vai ser tudo que o mercado está esperando. Pode ser, mas eu ainda fico com o pé atrás. E que nem você falou muito bem, passando esse relatório, o clima não está às mil maravilhas. Tem muito campo alagado, tem área perdida, o mercado acha que a chuva, rain makes grain, a chuva faz o grão, mas excesso de chuva também é problema. Então, para mim, ainda é um mercado que eu sempre prezo por tentar vender antes do fim de junho para evitar a volatilidade desse relatório, mas o mercado embaixo do jeito que está, eu acho importante lembrar que muitas vezes em julho e agosto nós temos boas oportunidades ou oportunidades razoáveis ainda de mercado. Então, para mim está cedo falar não acabou, né, o fim da festa, preço bom já não vai ter mais, está cedo, na minha opinião. E Aaron, comentando isso que você trouxe, né, dessa sua rodada, né, nas lavouras aí dos Estados Unidos. Aí não, né, porque você está no Brasil, nas lavouras lá dos Estados Unidos. Você comentou, então, que a sua visão ali, né, essa opinião pessoal, de que pode ser que a área de milho ela tenha crescido um pouquinho em cima da área de soja. Há alguma razão que a gente consiga explicar isso para a nossa audiência, para trazer essa informação? Com certeza, e é muito importante, quando a gente tenta digerir informações do mercado, para mim, é importante ver as pesquisas oficiais do USDA, é importante ver a leitura, a opinião do produtor, é importante ver com os próprios olhos e tentar montar um quebra-cabeça, mas qual que é o motivo? Por que plantariam mais milho e menos soja? Via de regra, o produtor brasileiro, ele pensa primeiro na soja e segundo no milho, ele dá preferência pela soja. Mas nos Estados Unidos, o produtor americano, ele adora plantar milho, ele prefere o milho. O que aconteceu ali no meio de maio, no meio do plantio, plantadeira rodando, aquela euforia de plantio, foi quando o milho em Chicago bateu na casa, quase chegou no 5, passou dos 4,90, olhando para o contrato de dezembro, safra nova. Para muito produtor, especialmente se eles fizeram algum tipo de venda antecipada, algum tipo de trava 5,10, 5,20, 5,30 lá atrás, esse preço remunerava o milho adequadamente, não os lucros de anos anteriores, mas tira os custos e sobra um pouco. Condição boa de plantio, milho em $5, plantadeiro rodando. O que eu acho que pode ter acontecido, assim, a minha opinião, né, não embasado em pesquisa, mas embasado em vendo o campo, eu acho que tem muito produtor que falou, eu sei que a gente ia fazer metade da área de soja, metade de milho, mas deixa a plantadeira de milho rodando mais um dia, aquele talhão que a gente estava indeciso, vamos plantar logo o milho. Que foi bem essa decisão que acontece 9 horas da noite, depois você rodou 3 dias seguidos, fala, não, deixa aí regulado para o milho, vamos plantar mais um pouco de milho, porque eu vi muita área de milho. Por exemplo, Iowa é normal, talvez 60, 40, 60% milho, 40% soja, mas tinha muita soja? Tinha, mas
tinha muito milho, era muito mais fácil ver o milho. Então, por isso, observação, não é nada científico, por assim dizer, mas também eu rodei muito quilômetro, muita milhagem, e essa visão de que foi bem mais fácil ver milho do que soja, em quase todos os estados. Eu acho que é em função da condição no momento do plantio. Então, isso é algo que eu estou acompanhando de perto no relatório de hoje para ver se a gente vê esse crescimento da área aumentando de milho em relação à soja. E aí, pensando nisso, Eron, e vendo essa safrinha, né, essa segunda safra desafiadora de milho que a gente está vendo aqui no Brasil, como que a gente combina esses dois fatores, né? Um possível aumento, ainda que não seja um aumento substancial de área plantada de milho nos Estados Unidos, mas ainda assim um aumento, e essas perdas que a gente está vendo na segunda safra de milho aqui no Brasil, como que a gente junta essas duas pecinhas de quebra-cabeça e a gente começa a entender a questão de formação de preço? Se você pegar a produção projetada da Conab e você pegar a projeção de demanda do USDA para o milho brasileiro, os estoques finais ficam negativos. Então, os estoques brasileiros de milho estão potencialmente muito apertados. Por que potencialmente? Depende da exportação. Se você é um consumidor doméstico de milho no Brasil, você precisa garantir os seus estoques de milho, porque se sair a exportação prevista, vai faltar milho no Brasil. Então, por isso que a gente está vendo, mesmo que Chicago em queda, a gente está vendo o milho estabilizado no Brasil, porque eles não podem deixar o milho sair do Brasil. Qual que é a contrapartida disso? Se você é um comprador de milho no mundo, você precisa bater na porta dos Estados Unidos. É um pouco mais tarde do que o normal? Sim. O normal teria sido mais milho nos Estados Unidos, já teria trocado de mão pela demanda, e aí nesse período do ano, o mundo conseguiria comprar milho bem barato para o Brasil na chegada da safrinha. Mas os estoques, a condição que você falou da chegada do milho safrinha no Brasil, está deixando os compradores de milho no Brasil meio que nervosos. Vamos garantir que não saia todo esse milho para o mercado de exportação, e aí está gerando demanda para os Estados Unidos. O que pode ser interessante sobre isso, por uma ótica de alta, se a gente vai falar qual que é vamos desenhar um cenário de alta. A demanda que talvez não apareça nesse relatório de hoje vai chegar em julho e agosto, demanda por milho norte-americano. E esses estoques extras que raramente você consegue consumir entre o relatório de junho e a safra americana, quando chega mais milho, esses estoques extras vão ser muito valiosos ao mercado. E confirmando essa tese, o nível de prêmio nos Estados Unidos, tanto para a soja quanto para o milho, não está ruim. O prêmio está razoavelmente forte. O que está pesando são os especuladores que insistiram em vender por todos esses números de baixa. Então, ainda tem cenas para o próximo capítulo, de julho, agosto, sempre tem, mas esse ano, com todo o peso. A principal coisa que eu tenho descoberto para o produtor é que tem que acompanhar as notícias, sim, tem que acompanhar o mercado, sim, mas bola de cristal ninguém tem. O que paga as contas é você conseguir tomar decisões assertivas. E é possível você tomar decisões que fazem sentido, você montar o quebra-cabeça e falar o que eu preciso fazer. E mesmo que esse relatório incerto, para mim é muito claro o que os produtores precisam estar fazendo dependendo da situação de cada um, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eron, a gente está com uma pergunta aqui, ó, o Dionaldo Salles Oliveira. Ele pergunta o seguinte: essa semana foi divulgado que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos na exportação de pluma de algodão. E como o clima impacta a colheita de algodão nos Estados Unidos, o Brasil ele deve manter essa posição? Eu acho que quem aposta contra o potencial do agro brasileiro nunca se dá bem. Então, teve em várias culturas, teve disputa, né? Esse ano os Estados Unidos está com mais soja, o Brasil tal, mas o Brasil saiu por cima. No longo prazo, eu acho que o algodão do Brasil, até a pecuária do Brasil, eles vão se sobressair. Não dá.
ao longo do tempo, para mim, o mercado brasileiro vai dominar as áreas que não dominam, vai dominar. A produção de milho vai ser difícil alcançar, mas a exportação de milho já foi. E para mim, o algodão vai no mesmo sentido. Pode ter oscilações ao longo dos próximos 1 a 2 anos, mas eventualmente sim. Não dá para apostar contra o potencial do agro brasileiro. O Brasil é formidável na produção. Mesmo na dificuldade, a gente consegue dar a volta por cima, né, Aaron? Exatamente. E, Aaron, então, em resumo, né, para esses dois relatórios importantes que saem hoje, né, dessas revisões, tanto de intenção de plantio quanto também de estoques trimestrais, a gente deve continuar a ver esses estoques, tanto de milho quanto de soja, nos Estados Unidos ainda elevados, e essa questão da intenção de plantio pode ser que a gente veja, então, um pequeno avanço do plantio da área de milho sobre a área de soja, correto? Exato. A expectativa do mercado é estoques bem maiores que ano passado e área maior também, comparado com março, tanto para soja quanto para milho e trigo. Essa é a expectativa do mercado. Esse ajuste entre soja e milho é minha opinião, né, depois de ver. Então, mas independente do que o relatório publicar, nessa altura a gente precisa publicar esses números, deixar o mercado fazer o que vai fazer, como o USDA muitas vezes faz, eles soltam a bomba na sexta-feira, negocia 2 horinhas, aí fica o final de semana inteiro para o mercado ficar remoendo se deveria entrar comprado ou vendido na segunda-feira. Mas estamos aí e vamos ver a publicação, vamos ver o que sai de fato e como o mercado reage. E essa questão dos estoques, né, deles continuarem sendo bem maiores do que no ano passado, isso já vem sendo precificado de alguma maneira, Aaron, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil? O preço no Brasil, tanto para soja quanto para milho, eles estão sustentados mais pelo câmbio e pela demanda pelo grão mesmo, o prêmio. Chicago, não que Chicago não esteja afetando, mas é, o mercado brasileiro não sentiu essa queda toda em Chicago. Se olhar o preço em reais, não foi pesado. Nos Estados Unidos, o preço caiu. É, Agora, tem oportunidades, o prêmio melhorou um pouco e tal, mas sim, está sendo precificado, os especuladores, eles quase reduziram, neutralizaram sua posição vendida, aí o plantio foi bem e voltaram a vender. O principal peso no mercado está vindo de venda dos especuladores. Para nós termos uma outra rodada de baixa, na minha opinião, a gente vai ter que chegar naquelas vendas de desespero do produtor norte-americano que os especuladores derrubam o preço até o ponto que o produtor americano precisa vender. Mas isso é coisa para mais próximo da safra, provavelmente, fim de agosto, setembro, que aí o produtor não tem mais opção, ele acaba precisando aceitar o preço e vender se ele já não se programou com antecipação. Então, é um mercado pesado, muito da queda, na minha opinião, já foi precificado, julho e agosto muitas vezes trazem esperança, e para mim, vamos deixar sair esse relatório e ver as condições de lavoura na segunda-feira, porque eu ainda está cedo, na minha opinião, para falar que morreram todas as oportunidades de preço em Chicago, mas vamos ver. Como você disse, deixa o USDA jogar a bomba e sair correndo, né? E deixar o final de semana todo mundo aí com a pulga atrás da orelha, né, Aaron? Exatamente. Aaron, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Aaron do Sistema Manancial Consultoria, uma figura muito carimbada aqui com a gente, com uma expertise enorme, metade com o pezinho lá nos Estados Unidos, metade com o pezinho aqui no Brasil. Muito obrigada, meu caro. Até a próxima. Até. Tá aí, minha gente, participação de Aaron Edwards, que é aqui, ó, um nome que fala, né, traz muitas informações para a gente, como eu disse, um pé nos Estados Unidos, um pé no Brasil, morou muito tempo aqui no Brasil, então ele entende ali dos dois polos, né, ele consegue trazer essas informações bem costuradinhas para a gente. E a gente fica na expectativa, né? A 1 hora da tarde, horário de Brasília, você que nos acompanha pode checar aqui no Notícias Agrícolas que a gente tem as informações desses dois relatórios do USDA para vocês aqui já traduzidos com os dados já compilados, né? E agora a gente fala o quê? Fala com a nossa audiência, fala com você que está nos acompanhando, vocês que estão no chat, que geralmente conversam comigo, né, pela telinha, né, pelo teclado, agora estão aqui, ó, frente a frente comigo. Mas segunda-feira eu volto para de trás da tela, que a Carlinha Mendes está de volta na segunda, tá certo?
Vamos lá ver quem que tá conosco hoje. Ó, eu já falei oi pro Jonathan Freitas, que é sócio aqui da gente. A Ana Tombini falou que é uma boa notícia eu estar aqui. Obrigada, viu, Ana? Obrigada de coração, viu? Mas segunda-feira a Carlinha tá de volta aqui pra vocês matarem a saudade dela. 2 diazinhos só eu aqui, Carlinha já volta na segunda. A gente tem aqui também, ó, o Fabiano, já falei oi pra ele também. Henrique Carniel, bom dia, falando de Sidrolândia, do Mato Grosso do Sul. Letícia segurando as pontas com maestria. Ô, Henrique, obrigada de coração. Ô, meu Deus do céu, vou ficar corada desse jeito. Eliana Carvalho, Dona Lica, bom dia, Dona Lica. Você faz parte dessa equipe maravilhosa. Muito obrigada, viu, Dona Lica? Ó, beijo pra senhora. Bruno Oliveira, bom dia, agronegócio. Bom dia, Letícia. Bom dia, Bruno. Rita Camilo, que é da nossa equipe aqui, que ela é aqui da área de novos projetos do Notícias Agrícolas, está ligada aqui com a gente no Bom Dia Agronegócio. Olha só, Bruno Oliveira, aqui já falamos. Francisco Garcia, que também está lá, ó, na Flórida, lá da terrinha do Eron, hein? Ó, Bom Dia Agro, falando de Gainesville, na Flórida. Um abençoado final de semana para toda a família do Notícias Agrícolas. Amém, Francisco, para sua família também. Aqui, ó, Fabiano Alves, trigo no centro-norte paranaense, morrendo tudo por falta de chuva. Oh, meu Deus. Ô, Fabiano, depois manda pra gente aqui de que cidade que você tá falando, manda aqui no chat pra gente rapidinho, pra gente poder captar essa informação com você. Lilian Henke, outra sócia aqui da gente no Bom Dia Agronegócio, que fala de Panambi, no Rio Grande do Sul. Bom dia, viu, Lilian? José Natal também tá sempre com a gente, bom dia. Andressa Simão, nossa super produtora aqui do Notícias Agrícolas, tá dando bom dia aqui, fechando a semana com as melhores informações. Obrigada, Andressa. Você aqui também, ó, profissional de primeira. Fernando Dias, bom dia, loja Império Rural de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O Pilvio, acho que é assim que fala seu nome. Bom dia. Falou que quer comprar novilhas, se alguém pode ajudar. Ó, se alguém tiver no chat, já entra em contato com ele aí, se alguém tiver novilha para vender. Paulo Lima dando, perdão, bom dia, Letícia, bom dia a todos do agro. Tangará da Serra, Mato Grosso, bom dia, Paulo. O Dionaldo mandou pergunta aqui falando de Luiz Eduardo Magalhães. Dionaldo, espero que a sua pergunta a respeito do algodão tenha sido esclarecida pelo Eron. Aqui, ó, o Ivan Srutovski dizendo bom dia. Na Argentina não tem inflação porque ninguém consegue comprar. Isso é simples, o PIB argentino diminuiu quase 100% e a fome aumentou no país vizinho. Se a Argentina vai bem, é ilusão. O Antônio Fernando da Silva, bom dia a todos do agro, falando lá do Paraná. Luiz Carlos Leite, apontando aqui que o Eron é um dos únicos que está falando que a área de soja vai vir menor. Vamos pontuar aqui, Luiz Carlos, que o Eron ele está fazendo um apontamento sobre o que ele viu, né, durante o período que ele viajou, né, vendo as lavouras ali nos Estados Unidos. Então, é uma percepção, que ele teve. Isso, é claro, a gente vai bater o martelo tendo em vista os relatórios de hoje. Então, o que eu posso dizer para você ficar ligado aqui no Notícias Agrícolas para ver esses relatórios, tá certo? Temos aqui também o Ronaldo Sobreiro dizendo que o clima favoreceu o plantio do milho, quando não tá bom, mais planta mais soja. O Amarildo Pereira falando de Coromandel, em Minas Gerais, e o Maico Campana também dando bom dia pra gente aqui, Bom Dia Agronegócio. Eu me despeço de vocês nessa sexta-feira, dia 28 de junho, segunda-feira. Carlinha Mendes está de volta aqui às 8 horas da manhã. Eu vou estar atrás da telinha conversando com vocês pelo chat aqui, pelo site do Notícias Agrícolas e pelo YouTube. Olha só, temos a Stephanie Oliveira aqui também, que é do nosso marketing do Notícias Agrícolas. A equipe está me acompanhando aqui, está me acompanhando mais que novela, hein, gente? Bom dia a todos vocês. Segunda-feira que vem vocês estão com a Carlinha de volta aqui, mas eu dou bom dia para vocês então lá no chat, tá certo? Uma boa sexta-feira a todos, bons negócios. Tchau, tchau.